Você seria capaz de decorar um discurso com mais de 1000 palavras em menos de 1 hora? Parece impossível, né? Agora imagine fazer isso, sem escrever absolutamente nada, apenas usando a sua mente. É exatamente isso que os antigos oradores gregos faziam, e a técnica deles foi tão poderosa que acabou sendo banida da maioria das escolas modernas. Mas por quê? O que havia de tão perigoso em uma simples forma de memorização? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, para um banquete luxuoso em pleno século V a.C. Um jantar que terminou em tragédia, e que, sem querer, revelou o maior segredo da mente humana. O nome do homem era Simônides de Ceos, um poeta, mas não qualquer poeta. Ele era conhecido por ter uma memória quase sobrenatural, e naquela noite, ele foi convidado para recitar versos em um banquete oferecido por um nobre poderoso. Tudo corria bem, até o inesperado acontecer. Minutos depois de Simônides sair da sala para atender um chamado, o teto do palácio desabou. Poeira, escombros, gritos abafados, caos. Ninguém sobreviveu. Os corpos estavam irreconhecíveis. Mas aí aconteceu algo ainda mais estranho. Simônides voltou e, olhando para os destroços, conseguiu apontar com precisão onde cada pessoa estava sentada. Sim, ele identificou todos os mortos, apenas se lembrando da ordem em que estavam posicionados à mesa. Os soldados ficaram chocados, e foi nesse momento que nasceu a técnica que mudaria para sempre a história da memória humana, o método de Loci. Mas calma, antes de te explicar como isso funciona, deixa eu te mostrar por que essa técnica é tão poderosa, que foi usada por figuras históricas como Cícero, Thomas Edison e até jogadores de xadrez profissional. E mais importante, como você pode aplicar isso hoje, para lembrar de qualquer coisa com facilidade. Porque o que vem a seguir pode literalmente mudar a forma como você estuda, trabalha e até como você pensa. Vamos lá! O método de Loci é baseado numa ideia simples. O cérebro humano lembra muito melhor de lugares do que de palavras. Você pode não se lembrar da lista de compras da semana passada, mas consegue descrever em detalhes a casa onde você cresceu, cada cômodo, cada objeto, até o cheiro. Por quê? Porque a nossa mente foi moldada por milhares de anos de sobrevivência. A gente não evoluiu decorando textos, evoluímos explorando ambientes. Por isso, se você quer memorizar algo, o truque é enganar o cérebro, transformar o conteúdo em uma jornada visual. Simônides percebeu que, ao associar cada parte de um discurso a um local específico da casa, ele podia lembrar de tudo com perfeição, e não para por aí. Cícero, um dos maiores oradores romanos da história, usava exatamente esse método antes de discursar no Senado. Ele não levava anotações, nem pergaminhos, só a mente. E dentro dela, um palácio imaginário. Cada sala continha uma ideia, cada estátua, um argumento, cada escada, uma transição. Ele apenas caminhava mentalmente por esse palácio, enquanto falava. E parecia mágica, mas não era mágica. Era neurociência, mesmo que eles não soubessem disso ainda. Hoje, cientistas modernos estudaram esse método, e o resultado é assustador. Em um experimento da Universidade de Radboud, na Holanda, voluntários comuns treinaram o método de Loci por apenas 6 semanas. O resultado? O QI de memória deles saltou para o nível de atletas mentais. Pessoas que participam de campeonatos mundiais de memorização. E não só isso. Exames de imagem mostraram que o cérebro deles passou a se comportar de forma idêntica ao de mestres da memória. Ou seja, você pode literalmente transformar sua mente, apenas treinando essa técnica. E agora você deve estar se perguntando, como eu faço isso na prática? A primeira coisa que você precisa é de um local. Pode ser a sua casa, um prédio que você conhece bem, ou até um lugar fictício. O importante é que você consiga visualizá-la em detalhes. Agora, pegue o conteúdo que você quer memorizar. Um discurso, um texto, uma apresentação, o que for. Divida esse conteúdo em partes pequenas, como parágrafos ou frases-chave. Agora vem a parte divertida. Para cada parte, crie uma imagem exagerada e bizarra que represente aquela ideia. Por exemplo, se você quer lembrar da frase "a economia global está em recessão", imagine um planeta Terra, vestindo pijama, chorando num sofá. Sim, é ridículo, mas é justamente por isso que funciona. Nosso cérebro lembra melhor do absurdo. Agora, coloque essa imagem em um cômodo da sua casa imaginária. A cada nova ideia, um novo cômodo. E depois, é só caminhar mentalmente por esse espaço, visualizando cada imagem na ordem. Você vai se surpreender com o quanto consegue lembrar. Mas ainda tem mais. Tem uma variação dessa técnica, que era usada pelos oradores gregos mais ousados: o teatro da memória. Eles construíam mentalmente verdadeiros teatros, com palco, plateia, bastidores. E em cada assento, colocavam um conceito, uma ideia, uma emoção. Imagina entrar nesse teatro mental, antes de um discurso, e simplesmente caminhar entre as ideias. É como ter um roteiro invisível, que só você enxerga. E funciona tão bem, que até hoje é usado por campeões de memória como Dominic O'Brien, 8 vezes campeão mundial. Mas, por que essa técnica não é ensinada nas escolas? Boa pergunta. Na verdade, ela já foi. Durante séculos, o método de Loci era parte fundamental da educação dos jovens gregos e romanos. Era visto como uma arte, só que com a invenção da imprensa, e depois dos computadores, o foco mudou. A gente passou a depender de anotações, textos, telas,
e esquecemos como usar a mente como ela realmente foi projetada. Mas agora, você sabe, e pode resgatar esse superpoder esquecido. Vamos recapitular. Escolha um local familiar, divida o conteúdo em partes pequenas. Cria imagens visuais fortes para cada parte. Posicione essas imagens em locais específicos do ambiente mental. Caminhe mentalmente por esse espaço, na ordem. Repita esse passeio, até que ele se torne automático. E pronto, você terá uma memória de orador grego. Mas aqui vai um aviso. Você vai se sentir estranho no começo, vai parecer bobo. Mas insista, porque depois de algumas tentativas, algo muda. Você começa a lembrar sem esforço. Começa a criar conexões novas. Começa a confiar mais na sua mente. E aí, a mágica acontece. Você vai poder subir num palco, fazer uma prova, gravar um vídeo e lembrar de tudo, sem precisar colar, como se as ideias estivessem vivas dentro de você. Agora, se isso já parece incrível, espera até o próximo vídeo. Eu vou revelar uma técnica secreta usada por monges medievais, que combinava respiração, ritmo e som, para transformar qualquer texto em memória muscular.